Galera, boa tarde. Hoje nós teremos uma revisão da parte inicial dessa apostila, que são os pronomes, tá? Eu vou fazer algumas perguntas, seria muito interessante vocês participarem, tá? Para ver o conhecimento sobre o assunto. O que são pronomes? Por que se chamam pronomes? Eles têm duas funções. O que eles fazem? São palavras que acompanham ou substituem o substantivo, beleza? Então, o pronome serve para isso, acompanhar ou substituir o substantivo. Daí surgem as duas funções pronominais. Toda vez que ele acompanha, ele terá uma função adjetiva. E quando ele substitui, substantiva. Até aqui tá tranquilo? Então me ajudem aqui só um pouquinho. Qualquer pessoa consegue fazer bastante atividade. Quais são os pronomes? Qualquer. Bastante. Observe a pergunta. Por que são pronomes? A resposta está no quadro. Não estão substituindo. Por que são pronomes? Porque estão acompanhando o substantivo. Esses dois pronomes aqui, que acompanham o substantivo, terão uma função substantiva ou adjetiva? Até aí tá tranquilo? São as funções pronominais, beleza? Em relação às classificações, são várias as classificações. Nós temos os pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, indefinidos, relativos, ainda temos os exclamativos e os interrogativos, beleza? Só que esses aqui são os mais cobrados, entenderam? Cobrados nas questões diretamente relacionadas a eles e são fundamentais para a redação. Até aqui tá tranquilo? Então me ajudem aqui. A roupa é para mim lavar. Qual é o pronome? Mim. Qual dessas classificações ele vai ser? Primeiro eu perguntei, qual é a classificação? É um pronome pessoal, não é isso? Os pronomes pessoais são divididos. Pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E do caso oblíquo, átono e tônicos, beleza? Segunda pergunta, a frase está correta ou não? Por quê? Porque depois segue um verbo. Não necessariamente por isso. Porque é uma pessoa que está realizando a Isso. Porque aqui alguém vai realizar a ação, não é? Vai ser o sujeito. O mim jamais será sujeito em uma frase, entenderam? Só complemento nominal, garoto. Boa. Então aqui, o sujeito ele é determinado pelo pronome eu. Esse é um erro que é muito comum na língua falada. Grande parte da população comete. E eles perpassam para a língua escrita, entenderam? O mim definitivamente não pode ser sujeito. Olhem para cá. Por que eu falei aquele detalhe de verbos, Larissa? Porque existem frases na ordem inversa. Para mim, olhar para você é um prazer. Repare que a vírgula aqui, ela é facultativa, entenderam? Ela não é obrigatória. E a frase está perfeitamente correta. Porque você não tem uma explicação na vírgula que obrigue você a colocar complemento, nominal e verbo. Entendeu? Para mim, olhar para você é um prazer. Está certa a frase, está na ordem inversa. Qual que é a ordem direta? Olhar para você, que é o sujeito, é um prazer para mim. Por isso que eu não posso generalizar que antes de verbo se utiliza eu. Tá tranquilo?
Eu vou proferir uma frase, vejam se está correta ou não, tá? Para mim, torcer para o Flamengo é sempre muito bom. Tá certo? Qual que é a ordem direta? Torcer para o Flamengo é muito bom para mim. Tranquilo. É isso. Até aí tá beleza? Então vamos lá. Aqui vocês entenderam, né? Agora falem a verdade. Na revisão não é muito mais fácil de aprender? Por isso que eu falo. Por isso que o meu curso, a partir de setembro, sempre tem revisão. E com muitos exercícios para vocês aprenderem, beleza? Então olha aqui para mim. Entre eu e você há amizade. Que tipo de pronome que é você? Ele tem função substantiva, mas qual é a classificação? Pronome de tratamento, meu amor. É um pronome de tratamento. Tranquilo isso? Qual que era a origem do pronome você? Vossa mercê, vós mercê, você. É um processo de redução, beleza? Formação das palavras. Entre eu e você há amizade. Que tipo de pronome que é eu? Mas antes de ser reto, ele é um pronome pessoal do caso reto. Beleza isso? Segunda pergunta, a frase está correta? Por quê? Isso, meu amor. Quando houver uma preposição aqui, você não utiliza o eu. Lembra que o eu é sujeito? Então, a forma correta, entre mim e você. Se em vez de você, que é pronome de tratamento, nós utilizássemos um outro pronome de segunda pessoa, como ficaria a frase? Entre mim e ti. Sabe por que isso é muito complicado? Porque na língua falada, primeiro que ninguém utiliza entre eu e você, nem entre nós, fala entre a gente. A língua informal, ela complica o correto aprendizado. Mas vocês estão entendendo? Não é para sair falando assim, nem peço que vocês falem assim, que vão passar por chatos. Só que saibam o correto uso da língua portuguesa nos seus variados usos, beleza? Tá entendendo, Pedrinho? Então tá. Quero falar consigo, Renato. Ficou legal essa frase? Por que não ficou legal? Mas por que não ficou legal? Porque está errada. Está errada. O consigo tem valor reflexivo. Existem duas formas de corrigir essa frase. Corrijam-na para mim. Quero falar contigo ou ainda quero falar com você. Então vejam só. Qual é a diferença quando eu digo contigo e com você? Eu falei a mesma coisa, mas qual que é a diferença básica? Você é um pronome de tratamento e o contigo é um pessoal. Sim, mas beleza, você classificou. Mas qual é a diferença no discurso? As pessoas. As pessoas. Quando eu falo contigo, eu trato o meu interlocutor em qual pessoa? Segunda pessoa. E quando eu falo com você? Terceira pessoa, entenderam isso? Então, essa questão do tratamento pessoal, ela é muito importante. Querem ver só? Tu tens. Você tem. Eu estou falando a mesma coisa, não é? Tu é segunda ou terceira pessoa? Você. Então, a gente deve manter sempre a concordância na mesma pessoa. Tu tens seus problemas ou teus problemas? Hã? Tu tens teus problemas. Essa é a correlação. E você tem os seus problemas. Vocês concordam que a mensagem foi exatamente a mesma? Só que a diferença é que quando eu trato o meu interlocutor por tu, eu estou tratando-o na segunda pessoa. E você, o tratamento é na... Até aqui tá tranquilo? Isso são pronomes. Vamos lá? Até aqui tá entendido, galera? Bom, nós aprendemos que existem os pronomes oblíquos átonos. Quais são
os pronomes oblíquos átonos. Me, te, não, ti não. Me, te, lhe, se, o, a, nos, vos, lhes, se, os e as. Essa foi a parte mais complexa dessa aula. Qual é a função desses pronomes? A função deles vai ser a de substituir o objeto direto e o objeto indireto em uma frase, entenderam? Os pronomes o, a, os e as sempre substituem o objeto direto, entenderam isso? Lhe e lhes, o objeto indireto somente para pessoas. Os demais pronomes têm dupla transitividade. Professor, eu não me lembro quando eu tenho objeto direto e indireto. Olhem para mim. Objeto direto você terá toda vez que perguntar para o verbo o que ou quem, beleza isso? Objeto indireto você terá quando fizer a pergunta preposicionada mais que ou quem. Tá tranquilo aqui? Então olhem para mim aqui. Entregaram os folhetos aos clientes. O que eu pergunto para o verbo entregaram? O que? Quando você pergunta o que, é objeto direto ou indireto? Os folhetos, então, são objeto direto, não é isso? O que mais que eu pergunto para o verbo? Para quem? Quando você pergunta para quem, é objeto indireto. Até aí, tá beleza? Os folhetos é objeto direto, não é? Masculino ou feminino? Plural ou singular? Qual é o pronome que substitui? Objeto direto, plural masculino. Os. Aos clientes é objeto indireto, não é? Singular ou plural? Plural. É pessoa? Qual é o pronome objeto indireto para pessoa plural? Lhes. Lembra? Quando o verbo terminar em ão, eu digo entregaram os ou entregaram-nos? Então eu digo assim, ó. Entregaram-nos aos clientes. E se eu substituir aos clientes, fica como a frase? Entregaram-lhes. Tá vendo como está ficando mais fácil? Essa revisão aqui tem a ver com a nossa última matéria, a colocação pronominal. Quando eu coloco o pronome depois do verbo, eu tenho próclise, ênclise ou mesóclise. É assim que aprendi língua portuguesa. Até aí, tá tranquilo? Beleza? Então tá. A frase é essa daqui, ó. Realizei a tarefa para os alunos. Realizei a tarefa aos alunos. Primeira pergunta. O verbo é bitransitivo, ou seja, ele tem objeto direto e indireto? Vamos fazer as perguntas para o verbo? Realizei. O que você pergunta? O quê? Qual a resposta desse o quê? Então, essa tarefa é objeto direto ou indireto? Direto. O que mais que eu pergunto ao verbo realizei? Realizei o quê? Para quem? Qual que é a resposta desse para quem? Para os alunos. Tem uma preposição aqui? Então, objeto indireto. Então, meu verbo é bitransitivo. Até aí, tá tranquilo? Isso é um bitransitivo. A tarefa é objeto direto, não é? Masculino ou feminino? Plural ou singular? Qual é o pronome que substitui? A. Para os alunos, é objeto indireto no plural. Pronome que substitui? Lhes. Beleza isso?
Quais são as duas formas de reescrever a frase? Substituindo a tarefa, fica como? Realizei a para os alunos. Substituindo para os alunos. Realizei-lhes. E se eu for substituir na forma única pronominal que eu expliquei na aula passada? Realizei. Lhes mais as. Até aí, tá tranquilo? Não é mais fácil aprender na revisão? Quando eu dei essa matéria a primeira vez, eu perguntava, eu ficava no vácuo. Agora está todo mundo participando. Está dentro de vocês. Só que tem que estudar e fazer exercício, entenderam isso? Beleza? Eu posso dar essa aula 50 vezes. Se você não fizer exercício, não vai fixar. Posso sim, menino. Tá bom, amor? De nada. O nome dele é Moacir, gente. Ele sempre pede algo para mim. Continuemos. Roubou-nos a casa. Qual é o pronome? Nos. Esse pronome está acompanhando ou substituindo? O que você entende da frase roubou-nos a casa? De nós, então, roubou a? Qual que é o pronome correto? Roubou a? Nossa casa. Roubou a nossa casa. Quando eu digo roubou a nossa casa, o pronome está acompanhando ou substituindo? Função adjetiva ou substantiva? Adjetiva. O nos aqui eu coloquei como pronome oblíquo átono, não é? Só que quando eu falo roubou-nos a casa, não é a mesma coisa que roubou a nossa casa? Ele vai ser pronome oblíquo átono? Quando eu digo nossa, é pronome oblíquo? Que tipo de pronome que ele é? Possessivo. Então aqui ele não é pronome oblíquo átono, porque ele trouxe uma ideia de posse. Então aqui ele será um possessivo. Entenderam isso? Por exemplo, eu chego aqui no Renato e digo assim, eu falo a frase, apertei-lhe a mão. O que significa a frase, apertei-lhe a mão? Apertei a sua mão, apertei a mão dele. O lhe vai ser pronome oblíquo ou vai ser pronome possessivo? Entenderam isso? Interpretação. Oi. O nós, ele apresenta função de adjunto? Adjunto. Todo adjetivo, todo possessivo, ele é adjunto adnominal. Isso cai bastante em vestibular. João foi com Maria à sua casa. Qual é o pronome? Maria é pronome? Sua. Que tipo de pronome que é sua? É um pronome possessivo. Só que essa frase, ela apresenta um problema linguístico. Qual é o problema linguístico apresentado? Ele apresenta dois objetos indiretos. Não é isso. Casa de quem? Mas qual que é o nome do problema? Ambiguidade. O pronome possessivo, os pronomes seu, sua, são muito geradores de ambiguidade e cacofonia. Você não sabe se é a casa do João ou a casa da... Ambiguidade, ela é um erro relativo à coerência ou coesão. Vocês se lembram da diferença? Vamos lá? É a 10ª vez que eu falo só esse ano, tá? Coerência. Eu estabeleço o sentido. E a coesão, eu estabeleço a ligação. Então aqui é um problema de ligação ou de sentido? Estou escutando nada. Sentido. Então a ambiguidade é um problema de coerência. Beleza isso? Próxima frase. Não tenho nada para fazer hoje. Quais são os pronomes?
Nada não é advérbio. Nada só, tá? Que tipo de pronome que é nada? É um pronome indefinido, porque você não sabe o que é isso. Qual que é o problema da frase? Tem duas coisas negando. Uma dupla negação. Não e nada. Quando você tiver uma dupla negação, menos com menos dá mais. Então, quando você diz não tenho nada para fazer hoje, é porque você tem algo a fazer, entenderam isso? É muito louco isso. Igual quando o cara fala assim, ó, não há ninguém em casa. É uma dupla negação. O não e ninguém. Quando você disser que não há ninguém em casa, é porque há alguém. Vocês estão entendendo? Tranquilo? Vamos lá, outra. Qualquer pessoa consegue fazer bastante atividade. Qualquer e bastante são dois pronomes indefinidos. Tranquilo isso? Com função adjetiva. Por que eu coloquei essa frase? Simples. Porque ao pluralizá-la, nós teremos algo diferente do nosso dia a dia. Qual é o plural de qualquer pessoa? Quaisquer pessoas. Continuemos o plural, vai. Conseguem fazer. Qual é o plural de bastante atividade? Bastantes atividades. Por que eu coloquei essa frase? Porque o aluno tem dificuldade aqui. Vocês sabiam que a palavra quaisquer é a única palavra, a única em toda a língua portuguesa que tem um plural no meio? É louco isso, né? Qual que é o plural de qual? Quais, então o plural ficou bem no meio. Até aí, tá tranquilo? Professor Ali, quando que eu utilizo a palavra bastantes? Toda vez que você puder substituí-lo por muitos ou muitas. Só que soa estranho, não soa? Querem ver só? Conheço bastantes pessoas interessantes. Está certo? Sim, porque qual é a substituição proferida aqui? Muitas, entenderam? Então, são tópicos pronominais que a galera tem dificuldade. Até aí, tá beleza? Vamos lá. Estudar me agrada. Estudar me agrada. Esta realidade eu a vivo ou essa realidade eu a vivo? Quando eu vou retomar o que eu falei. Essa realidade. Tranquilo? Quando o pronome retoma algo, ele retomou, ele terá uma função anafórica ou catafórica? Quando ele retoma, função anafórica. Beleza isso? Agora veja, você está na redação. Comprei calça e camisa. Você vai retomar calça e camisa. Você diz, estas roupas ou essas roupas? Essas. Agora eu quero retomá-las independentemente. Eu quero retomar camisa. Comprei calça e camisa. Eu quero retomar camisa. Esta. Tá? Foi mais cara que aquela. Beleza isso? Essa foi mais cara que aquela. Você está retomando as palavras individualmente. Esta e aquela. Estão entendendo? Se os pronomes retomam, eles têm função anafórica ou catafórica? Se eles retomam, anafórica. Este, esta, aquela e essa. Qual é a classificação desses pronomes? Demonstrativos. Quando eu digo
essa realidade tem função adjetiva ou substantiva? Adjetiva. Quando eu digo esta e aquela, função adjetiva ou substantiva? Substantiva. Tá vendo como a revisão ajuda demais? Então vamos lá. Pronomes relativos. Quando que eu sei que a palavra que é um pronome relativo? Isso, gata, certinho. Toda vez que eu puder substituí-lo pelas expressões o qual, os quais, a qual e as quais. Por exemplo, aqui. Os temas que trabalhamos são complexos. O que é um pronome relativo? Sim ou não? Qual é a substituição que eu faço aqui? Os temas? Não escutei nada. Os quais. Então, por que ele é chamado de pronome relativo? Porque está relacionado a quem? Sempre ao substantivo anteriormente citado. Por isso que é pronome relativo. Tranquilo? Tá. A pessoa cuja família conheço chegou. Gente, cujo, cuja, cujos e cujas sempre serão pronomes relativos, entenderam? Sempre. Se ele é um pronome relativo, ele retoma a palavra anterior, não é isso? Só que ele faz a concordância com a palavra posterior. Em vez de família, se fossem amigos, ficaria a pessoa cujos amigos. E o cujo, ele tem duas particularidades. A primeira, sempre antes de substantivos. A segunda é que não admitem artigos depois. Beleza isso? Por exemplo, eu não poderia dizer aqui cuja a família, entenderam isso? Estaria errado. Até aí tá tranquilo? E terminando essa explicação pronominal, vejam a última frase. O tempo que disponho é curto. A primeira pergunta, o que é um pronome relativo? Qual é a substituição? O tempo? O qual. Segunda pergunta, a frase está correta? É uma matéria que eu ainda vou dá-la, mas vocês já podem começar a amadurecer. Toda vez que eu trabalho relativo, babei, é muito importante você olhar a regência verbal. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa, não é? Quem dispõe de alguma coisa. Pediu uma preposição, não pediu? Então a preposição ela será posta antes do pronome relativo. O tempo de que disponho. Senão estaria errado. Porque você vai trabalhar junto com a regência verbal. É uma matéria que nós vamos ver lá adiante, só que eu já vou antecipando. Entenderam a questão pronominal? Tranquilo, certeza? Tá? Termino com vocês agora a revisão pronominal. Capriche nos estudos.